Como na maioria das vezes, a Shonen Jump mais uma vez não vem surpreendido em vendas, sem nenhuma grande surpresa aí. Fora que também vou comentar aí sobre como andam as vendas, né, e a popularidade de alguns outros mangás de outras revistas também. Hello galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje comentarei sobre as vendas de mangás, os destaques dessa semana. Começando da Shonen Jump, tivemos os dois últimos volumes de Shoujo Senpai, o volume 7 e o volume 8, sendo o volume 7 vendendo 2.234 nessa segunda semana, totalizando 8.222. E já o volume 8 vendeu 2.373, totalizando 8.336. Então os dois volumes quase na mesma média, nada tão impressionante também, mas enfim, o mangá já se encerrou e não teve praticamente nenhuma mudança, nenhuma alteração assim em vendas tão significativas, tão importantes assim. Temos o Kyoshikun, seu volume 5 vendeu 3.327, totalizando 10.887 aí no seu total. Também nada tão impressionante em vendas. Para falar a verdade, teve uma pequena redução, mas foi quase nada. Então, nem sequer eu considero. Por isso, então, o Kyoshikun praticamente se estagnou, pelo menos em questão dessa semana, comparado ao volume anterior, ele manteve um número praticamente no mesmo nível. Então, nada tão impressionante também. De qualquer forma, Kyoshikun ainda, de certa forma, eu não considero assim uma grande decepção. Eu esperava mais, eu sempre espero mais que Kyoshikun, né? Mas atualmente é um mangá que ele tá devendo algumas coisas, vamos dizer assim, né, em questão de popularidade, pelo tanto que a revista até promove a obra de certa forma. Temos o outro mangá cancelado, o Kill Blue, seu volume 11, que não é o volume final ainda, né, ele vendeu 3.548 e já no seu total tem 11.718. Teve uma pequena queda, né, quase 1.500 exemplares comparado ao volume anterior, então teve sim uma redução. O mangá outro que já se encerrou, então não vai fazer diferença se ele tá caindo, se tá crescendo, ele já encerrou, então é isso, o importante pelo menos. Temos o Shinobi Goto também, seu volume 4 com 4.347, totalizando 15.285 aí no seu total. E sim, esse aqui já comparado já teve um aumento já. Então pelo menos foi algo bom, né? Pelo menos o Shinobi Goto, ele tem sim não diria grande sucesso, mas ele tá conseguindo construir uma popularidade até interessante. Então vamos ver o que isso pode então mostrar no futuro. Por enquanto as vendas são até interessantes. Não diria que são algo tão impressionantes, mas são legais, né? A média de 15.000 exemplares, então pelo menos o Shinobi Goto ele tem vendas interessantes. Só torço aí para que o mangá ele não se estagne nessa média aí de 15 até próximo a 20.000 e se torne um mangá mediano aí da revista. Já tem o caso de No Exorcist, tinha o Kill Blue, né, que já foi encerrado, mas eu espero realmente que Shinobi Goto não seja esse tipo de mangá. As vendas desse tipo são até interessantes para manter o mangá, não é grande decepção pelo menos, mas eu quero muito que Shinobi Goto seja, se for para ser um sucesso, que ele seja um grande sucesso, não um mediano. A mesma coisa, por exemplo, com o Rimaten, que está no seu volume 5. Ele vendeu 4.415 e totalizou 14.513 aí no seu total. Ele também teve um pequeno aumento, mas praticamente nada, né? Nem considero tanto, mas é a mesma coisa. Se for para ficar na revista, que ele faça sucesso, não seja um mangá mediano, porque isso aí é praticamente o mesmo que nada. O mangá, ele não recebe tanto apoio, ele não é decepcionante a ponto de ser cancelado e não ganha sucesso a ponto de ser bastante promovido, o que vai fazer com que demore para anunciar o anime, o que vai fazer para que o hype baixe, o que vai fazer que mesmo com o anime anunciado, aí então não vai ter muita mudança. Já teve muitos casos desse tipo. Lógico, isso é algo definitivo, acontece dessa forma? Não. Mas muitas vezes eu vejo dessa forma. Tanto que atualmente, já tem um caso que atualmente a Jump está demorando muito para anunciar animes de suas obras, o que faz com que fique muito pesado, né, a questão de boost em vendas, o que acaba complicando algumas coisas. Tem muitas questões aí que não dá pra comentar tudo aqui, mas Rimaten e Shinobi Goto, e até aqui o Kyoshikun que eu coloco nesse ponto, né, o Kyoshikun que tá tendo vendas mais baixas desses três, então espero que as obras façam sucesso. O Shinobi Goto é o que tá se saindo um pouco melhor, a Rimaten não tá ficando muito atrás também, o que sinceramente para mim é uma surpresa, mas pelo menos vamos ver se esses mangás eles vão conseguir ter o potencial de fazerem sucesso aí, de crescerem. Quem sabe a gente conseguir enxergar nos próximos volumes os mangás eles conseguiram números próximos a 20.000, não sei, vamos ter que esperar um pouco mais. Temos o No Exorcist, que eu falei que a questão de um mangá meio mediano, né? Ele vendeu essa semana 5.243, totalizando 18.614. É provável que na próxima semana ele possa até superar a marca de 20.000, mas ele vai praticamente fechar o mês nesse nível, 21.000, 22, quem sabe 23. Então, são números que ele sempre, na maioria das vezes, está pegando. Nada tão impressionante, mas também nada que seja prejudicial para o mangá, né? Pelo menos o mangá não tem grandes quedas, assim, por exemplo, que o Blue, que ele reduziu do volume anterior para esse 1.500, praticamente 1.500, né?
Lógico, tem a questão de que o mangá foi cancelado, então talvez muitas pessoas possam só ter desistido mesmo, não sei, talvez tenha esse caso. É uma queda que vinha acontecido já nos volumes anteriores, né? Alguns volumes eles já tinham mostrado números baixos, então tem essa situação. Já no Exorcist, vamos ver como é que vai ficar. Se o mangá ele vai conseguir crescer, porque ele já está estagnado. Vamos ver se ele vai ter alguns números melhores, né? Então, talvez em algum momento, já posso até especular isso também. Em algum momento, quem sabe a gente possa sonhar com algo recebendo uma adaptação em anime. Porque o mangá já tá com mais de 100 capítulos. Então, acho que já tem conteúdo máximo suficiente para adaptar uma grande temporada, né? Então, vamos ver se isso vai ser possível, pelo menos até o fim do ano, algum anúncio. Eu acredito que ainda não, se for para anunciar. Acho que a Jump talvez até estenda um pouco mais essa adaptação para ano que vem. Então, não sei, né? Vamos ver se isso vai acontecer. O Akane Banashi, seu volume 18, vendeu 10.150, totalizando 33.514. Então, Akane Banashi aí que não teve tanta alteração, para falar a verdade. Ele teve até uma queda nas vendas, né? Quase 2.000 exemplares. É um mangá desses lançamentos atuais que mais teve quedas maiores do que mangás cancelados. Então, eu não considero ainda um grande problema, porque o mangá vende muito bem, muito alto, né, as vendas. Então essas quedas acabam que de certa forma são sim algo a ser analisado, mas não é algo que prejudica tanto assim o mangá. Então, lógico, agora o autor, a revista, os editores, eles precisam então melhorar a situação para tentar pensar em alguma solução. Mas aqui eu não vejo um grande problema. Vamos ver na próxima semana se isso vai até, quem sabe, ser revertido, né, esses números, essas quedas. Mas com o anime chegando, talvez isso mude também. O Witchwatch, seu volume 23, vendeu 10.377 e no seu total tem 32.294. Então é provável que até o fim do mês o mangá chegue aí a mais de 35, quem sabe sonhar com números próximos a 40 mil. Eu chutaria que na próxima semana mesmo o mangá pode vender em torno de 5 mil aproximadamente. Talvez na última semana vamos ver aí números de 2 mil aproximadamente, 3 mil. Se for assim, temos mais uns 8 mil, o que faz o mangá chegar pelo menos aí a uns 40. Pelo menos eu tô dando aqui alguns palpites, né? Vamos ver se eu vou acertar alguma coisa. Então aí o mangá vai chegar a números aí de 40 mil até o fim do mês. Vamos ver se esses meus números aí, esses meus cálculos vão dar certo. Mas o Witchwatch foi o mais vendido nessa semana. Mas em números totais, o Akane Banashi acaba sendo o mangá que mais vendeu, com 33 mil. Indo para os mangás da Jump Plus, temos aí alguns destaques importantes, interessantes, né? O Mad Volume 5 vendeu 2.213, totalizando 3.416 aí no seu total, na segunda semana em vendas, né? O Maglumiere, seu volume 18, o volume final, né? Vendeu 1.657, totalizando 7.157 aí. Talvez que a próxima semana o mangá, quem sabe, alcance 8.000 exemplares. Vendas baixas, né? Como já havia falado algumas vezes. O Kamono Hashihon, volume 18, vendeu 4.143, totalizando 12.918 aí. Nada tão impressionante, mas são vendas até legais, né? Nada que também chame tanta atenção. O mangá pelo menos vendeu bem. Uramiya Kaneko, volume 12, vendeu 7.766, totalizando 24.915. O Uramiya Kaneko tem até vendas boas, né? Então é um mangá que com anime, não sei se isso veio a crescer por conta disso, mas o mangá já tinha apresentado números interessantes mesmo antes do anime, então eu acho que independente do anime ainda as vendas são boas, né? O Mato-Sei no Slave, volume 19, vendeu 7.804, totalizando 24.916. Com mais uma temporada já anunciada e prestes a sair, acho que esse número talvez possa aumentar um pouco mais. O Futsu no Keiyomo, seu volume 8, vendeu 9.969 nessa semana, quase 10 mil, né? E totalizou 35.167. É um outro que vende muito bem, vem feito um ótimo sucesso e até já recebeu até prêmios aí de concursos, então é um mangá que tem aí números bons e tá chamando a atenção. Acho que com um futuro anime, sonhar com anime, né? Mas eu acho que isso pode demorar um pouco mais. Mas quem sabe quando anunciar, os números venham a crescer um pouco mais. O mangá que tá aqui com 35, talvez até o fim do mês chegue a 40 aproximadamente. Então quem sabe com anime a gente possa ver um mangá superando 50, 60 mil. Não sei, não tem como a gente ter tanta certeza. Mas com a popularidade que o mangá já tem, eu acho que é bem possível que esses números só cresçam ainda mais. O Chainsaw Man volume 22 vendeu 35.053 essa semana e totalizou 97.568. E o Kaiju Number 8 volume 16 vendeu 86.080 exemplares, totalizando 248.344. É um grande sucesso aí. Dificilmente a gente vê obras da Jump Plus vendendo números tão altos assim, acima de 200 mil. Eu acho que os que eu lembro de cabeça, temos o Kaiju, temos o Spy Family. Não tenho certeza se Dandadan, eu acho que Dandadan pelo menos pega 100, mas 200 eu não tenho tanta certeza.
Mas são mangás populares, Kaiju encerrado agora, né? Agora a revista precisa dar os seus pulos para conseguir um grande novo sucesso assim, desse nível, quem sabe, né? Não que seja tão difícil, a Jump Plus tem grandes sucessos, agora só falta cuidar bem para que esses sucessos agora floresçam e se tornem aí grandes nomes na revista. Tem os dois mangás da Jump Square, né, que é o Shouhou Ten, seu volume 11 vendeu 3.504, totalizando 11.196. E o Shinten no Oja-sama, volume 45, vendeu 7.244 e totalizou 21.165 aí no seu total. Então são ótimas vendas também, né? Um mangá bastante popular que já está bem longo, né? Ainda faz sucesso durante todo esse tempo. E falando sobre o Black Clover, seu volume 37, ele vendeu 23.125, totalizando 63.803. Ainda não alcançou 100 mil exemplares. Acredito que pode, de certa forma, chegar próximo, né? Tendo visto que ele vendeu 23 mil, chutaria que o mangá pode vender até em torno de 15 aproximadamente, quem sabe 16 aproximadamente na próxima semana. E com isso, né, esses números totalizando tudo, chegaria a mais de 70 mil, próximo até 80 mil. Mas aí só na próxima semana, né? Vamos ver se alguns desses números eu vou acertar. Mas de qualquer forma, Black Clover ainda é um sucesso. Tem números bons ainda, né? Quase próximo a 100 mil. Então, ainda são números bons. De qualquer forma, esses destaques aí que eu vou estar atualizando ele na próxima semana, e você precisa estar aqui no canal para então estar analisando cada um desses pontos. Mas é isso, de qualquer forma, né? Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha deixado seu like. Se não deixou, apoie o canal, se inscreve também. E é isso. Até o próximo vídeo.